Bem, pessoal, para encerrar com chave de ouro, última questão do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, questão de número 65, nível aí 3 estrelas. Embora essa questão não seja assim tão difícil, ela é mais trabalhosa por conta que tem muitos itens a serem resolvidos. O cabo do elevador de 1.800 kg da figura se rompe quando o elevador está parado no primeiro andar. Com um piso a uma distância de 3,7 metros acima de uma mola de constante elástica de 0,15 mN por metro, e esse M aqui se configura como sendo mega, ou seja, na ordem de milhões, um dispositivo de segurança prende o elevador aos trilhos laterais, de modo que uma força de atrito constante de 4,4 kN passa a se opor ao movimento. Nós temos ali a configuração do nosso esquema. Letra A. Determine a velocidade do elevador no momento em que ele se choca com a mola. Então, se você olhar aqui para a nossa figura, nós temos a altura em que o elevador se encontra de distância da plataforma que está apoiada sobre a mola. Você tem aqui esses dois segmentos em cinza laterais e essas partes retangulares em azul escuro conectada a esses segmentos em cinza, que são os nossos trilhos de freio, no qual, quando o elevador se rompe, né, e aí a ação da força-peso atua sobre ele, esses trilhos vão atuar no sentido contrário, provocando uma força de atrito se opondo ao deslizamento promovido pelo elevador. Esses trilhos, obviamente, vai frear o elevador. Então, quando ele se rompe, ele vai ainda se chocar com a plataforma e ser amortecido pela mola. A letra A nos pede com que velocidade ele vai atingir essa plataforma. Então, na nossa letra A, a gente tem aqui a nossa equação da conservação da energia mecânica, incluindo o termo de dissipação de energia, que é devido à força de atrito entre os freios e as pás das hastes que o freio vai atuar sobre ela. Então, você tem aí a equação, nós podemos abrir ela, né, já que nós temos conservação da energia mecânica, é a variação da energia potencial e cinética. Nós vamos considerar aqui o nosso potencial final, que é a altura em que o elevador toca na mola, como sendo o nosso potencial nulo, ou seja, a partir desse nível vai ser o nosso ponto zero, que é a partir dali que a gente está contando a altura realmente, porque a gente está contando a altura de 3,7 metros a partir do nível da mola. Então, quando o nosso elevador chega naquela posição, a nossa energia potencial vai ser nula. Como ele estava em repouso e o cabo se rompe, ele começa a adquirir velocidade. Então, partindo do repouso, isso significa que a nossa velocidade inicial é nula e, portanto, a nossa energia cinética, que depende da velocidade, também é nula. Ficando aí o termo da dissipação da energia térmica através da força de atrito e a energia potencial inicial e a energia cinética final, onde vai estar o termo da velocidade de nosso interesse, que é a velocidade com que ele colide com a mola. Então, nossa equação fica com essa cara aqui. A gente isola a nossa energia cinética final e ela vai depender da diferença da energia potencial e energia térmica do sistema que foi dissipada, que é justamente, né, olha só, pelas conservações de energia. Se não houvesse o termo da energia térmica que dissiparia parte dessa energia, a gente teria a equação que a gente usa nas questões anteriores, onde não há força dissipativa, que a energia potencial gravitacional seria totalmente convertida para energia cinética. Porém, a gente tem a adição ali do termo da energia térmica que dissipa parte dessa energia. Então, a energia cinética vai ser o resultado da diferença entre essas duas energias, potencial e a perca da energia térmica. Perdão, e a perca da energia
através da dissipação do calor. Portanto, aqui não há muito mistério. A gente abre a nossa equação. Energia cinética é um meio de mv², onde v é a nossa velocidade de interesse. A energia potencial gravitacional inicial é dada por mgd, que d é a distância em que o elevador se encontrava da mola. E a energia térmica é o trabalho realizado pela força de atrito, que aqui vai ser a força de atrito vezes o deslocamento. Aí isolamos a nossa velocidade, ela vai depender da raiz de 2 vezes a distância sobre a massa, que multiplica o peso do elevador, mg, menos a força de atrito. Eu coloquei o D ali em evidência, por isso que ele ficou de fora de dentro do parêntese. Aqui é uma questão de manipulação algébrica simples. Dessa forma, tudo que a gente tem que fazer agora é substituir os valores e resolver a expressão. O deslocamento é 3,7 metros, a massa do elevador 1.800 kg, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e a força de atrito que atua entre o elevador, ou as pás de freio que pertencem ao elevador e o piso no qual o freio vai atuar, 4.400 newtons, que é o nosso 4,4 kN. A resposta, então, vai nos dar que o elevador vai colidir com a mola com uma velocidade de 7,4 metros por segundo. Na letra B, ele pede o seguinte: determine a máxima redução x do comprimento da mola. A força de atrito continua a agir enquanto a mola está sendo comprimida? Então, após o elevador colidir com a mola, como a gente viu na ilustração, a mola vai se comprimir. E ele quer justamente essa compressão, né? Ou seja, esse comprimento a qual a mola foi deformada. E aí, obviamente, a gente vai aqui usar a nossa conservação da energia mecânica com o termo da atuação da força de atrito, pois as pastilhas ainda continuam exercendo força de atrito sobre a parede de contato com o elevador. Então, durante essa compressão, isso ainda continua acontecendo. Então, a nossa equação agora aqui vai ser a partir da posição em que o elevador entrou em contato com a mola. E aí, a posição que anteriormente a gente considerou como sendo o nível zero do potencial é o nível onde a mola começa a ser comprimida. E o único termo aqui que vai zerar é a nossa energia cinética final, que é quando o elevador vai parar de se mover, que é quando a mola tem o seu comprimento máximo adquirido pela força-peso do elevador. Dessa forma, a nossa expressão fica assim, com a nossa equação, sem o termo da energia cinética final, pois na parte final a velocidade do elevador é nula. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte: a energia térmica dissipada pela força de atrito. A energia potencial final vai ser a energia na posição em que a mola está totalmente comprimida. Então, vai ser aqui dada pela força elástica, já que a gente vai considerar a energia potencial gravitacional nesse nível como sendo nula, para diferenciar da altura em que a mola começou relaxada, que vai ser a nossa energia potencial inicial. E a nossa equação vai ficar com essa cara aqui, ó. A energia térmica, que é o trabalho da força de atrito, que vai ser força vezes o deslocamento x, que esse deslocamento x vai representar o comprimento que a mola foi deformada. E aí a força de atrito atua sobre esse comprimento, que vai ser o mesmo do tanto que a mola se deformou. A energia potencial final vai ser dada pela força exercida pela mola, força elástica, pois a gente vai considerar esse comprimento x como sendo o nosso potencial gravitacional nulo. E na posição inicial, que é quando a mola estava relaxada, não há força exercida pela mola, então não há energia potencial inicial da mola, pois ela está relaxada. Mas, porém, como a gente está considerando o potencial gravitacional nulo na posição que a mola está totalmente comprimida, nessa posição existe energia potencial inicial, que é dada por quem? Pelo peso do elevador vezes o quanto que ele vai comprimir a mola. Então, essa é a nossa energia potencial inicial. E a energia cinética inicial, que é dada
na posição em que a mola entra em contato com a mola, né? Que o nosso elevador entra em contato com a mola. Então, dessa forma, a gente pode reescrever aqui os termos, passando todo mundo por um certo lado da igualdade. Sabe por quê? Porque quando a gente for resolver isso aqui, olha só o que vai aparecer. Substitui todos os valores que a gente tem disponível, né? A gente tem todos eles, menos o x que a gente quer. E quando você resolve essa expressão, termo a termo, essa equação vai se tornar uma equação de segundo grau. Porque você tem ali mgx, que é a energia potencial gravitacional, que é dada ali a massa, a aceleração da gravidade. Você tem o trabalho realizado pela energia cinética. Você tem, energia cinética não, pela força de atrito. A parte quadrática, que é a energia potencial elástica, e o termo independente, que vai ser dado pela energia cinética, que a gente conhece esse valor, só basta substituir os termos, que é a massa e a velocidade que a gente descobriu na letra A. Então veja que a nossa equação para o quanto que a mola se deformou se torna a equação quadrática. Aí a gente resolve por quem? Por meio de delta e Bhaskara, onde o termo A é 75.000, o termo B é 13.240 e o termo C é 49.284. E aí vocês me perdoem aqui, porque olha só aqui, energia potencial elástica aqui, ela está positiva. E aqui eu escrevi ela como sendo negativa. E aí vocês me perdoem, aqui é um termo positivo e aí ela fica positiva. Então quando a gente for resolver delta, que é b quadrado menos 4 vezes A vezes C, resolvendo essa expressão, nós temos um delta que vai ser igual a esse valor aí, 14 bilhões 900 milhões. Jogando lá em Bhaskara, nós temos que menos B, que já é negativo, mais ou menos a raiz de delta, que aí eu escrevi em termos de notação científica, que o número ficou muito grande, né? Então, esses quase 15 milhões vai ser escrito como 1,5 vezes 10 elevado a 10. Se você olhar, tem 10 dígitos. Sobre 2 vezes A, que é 75.000. Essa expressão aí vai ficar com essa cara aqui. Quando a gente resolve o jogo dos sinais ali no primeiro termo, extrai a raiz e faz a multiplicação no denominador. A gente sabe que delta a gente usa ou o valor positivo ou o valor negativo. Mas como a gente quer um comprimento, e comprimento é sempre positivo, então, pela interpretação, a gente usa sempre o sinal positivo, porque x vai ter dois valores, um positivo e um negativo. E geralmente a gente usa esse valor positivo, já que se a gente usar o negativo ali, vai resultar em um x negativo, ou seja, um comprimento negativo. Então, usando o nosso positivo, a gente tem que o quanto que a mola vai se deformar é de 0,9 metros ou 90 centímetros, quase 1 metro de deformação sobre a mola. E aí a pergunta da letra B, que eu não sei porque ele inclui aquilo, que é essa pergunta se a força de atrito ainda continua atuando sobre os trilhos. É claro que continua, né? Ela só vai deixar de atuar quando o elevador parar. Que se o elevador não está em movimento, não existe força de atrito, né? Já que ela é contrária ao deslizamento. Na letra C, ele pede o seguinte: determine a distância que o elevador sobe de volta no poço. Ou seja, quando ele comprimir a mola vai exercer força de volta, né? Você tem ali a energia potencial elástica acumulada, que a gente viu ali que vai dar um valor de 75.000 vezes o quanto ela estava comprimida elevado ao quadrado, né? Que é o nosso 75.000 x quadrado, que agora a gente sabe que é 9,8 metros, ou perdão, 0,9 metros. Então, aplicando aqui de novo a nossa energia mecânica, com a adição da força dissipativa, quanto é que o elevador vai ser jogado de volta para cima? Né? Quanto que ele vai subir quando a mola tentar voltar ao seu estado de relaxamento, empurrando o elevador de volta. Lembre-se que parte dessa energia vai ser dissipada pela ação da força de atrito nos trilhos. Então, nós temos o seguinte: como a gente quer
do ponto em que a mola estava totalmente comprimida até um ponto onde o elevador atinge a sua altura máxima e, portanto, sua velocidade nesse ponto tem que ser nula, né? Já que ele para momentaneamente, isso significa que a sua energia cinética final é nula. E como ele parte do repouso, que é a posição em que ele consegue comprimir a mola o máximo possível, então, a partir desse ponto, a mola o empurra de volta, ele vai parar momentaneamente e ser jogado de volta. Então, a energia cinética inicial também é nula. Então, isso significa que única e exclusivamente aí a gente vai ter as relações entre a energia dissipada e as energias potenciais envolvidas nessa situação. Lembre-se que a energia potencial inicial é a energia acumulada na mola, que vai ser transferida para o elevador, convertendo essa energia em energia cinética e ele vai subir. Porém, essa energia cinética vai se reduzindo e se convertendo em energia potencial gravitacional, aonde a força da mola não vai estar mais envolvida, pois ele não está mais em contato com a mola, o elevador. Então, essa energia potencial gravitacional final, essa energia potencial final é a nossa gravitacional, aonde está a altura em que o elevador vai atingir. Então, a nossa equação fica com essa cara aqui. Energia cinética, energia térmica, que é o trabalho da força de atrito, que vai ser igual à diferença entre as energias potenciais gravitacional e elástica. Então, veja que essa energia elástica vai ser transferida para o elevador, convertida em energia cinética, porém, essa energia cinética vai ser transferida, parte para a energia potencial e parte vai ser perdida pela ação da força de atrito, dissipando essa energia na forma de calor, energia térmica. Então, isolando aqui as partes que nos é de interesse, a força de atrito vai atuar ao longo do deslocamento dessa trajetória feita pelo elevador. Então, portanto, um comprimento y, que vai ser o mesmo da energia potencial gravitacional, pois ela vai atuar ao longo dessa subida do elevador até chegar a uma altura y máxima qualquer. Então, como esses y são os mesmos, a gente vai ter que colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, a gente tem mg mais força de atrito. E aí, passando para a próxima página, a gente isola o nosso comprimento y e substitui os valores das nossas grandezas. Então, y depende da constante elástica, que é de 150.000, dada lá no nosso enunciado, vezes o quanto que a mola estava deformada, 0,9 metros, isso elevado ao quadrado, sobre 2 vezes que multiplica o peso do elevador, dada pela sua massa, 1.800 kg, e a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais a força de atrito que atua entre o elevador e os trilhos, que é de 4.400 newtons. Resolvendo essa expressão, a gente tem esse quociente no numerador e no denominador. E isso vai resultar numa altura máxima de 2,8 metros. Então, veja que o elevador partiu de uma altura de 3,7 metros e que, se não fosse por conta das forças dissipativas, ele retornaria à posição de 3,7 metros. Porém, no seu retorno, ele só chega até 2,8 metros, pois parte dessa energia foi dissipada na forma de calor através da força de atrito. Na letra D, a gente vai ter meio que aqui um movimento oscilatório, que ele pede o seguinte: usando a lei de conservação da energia, determine a distância total aproximada que o elevador percorre até parar. Suponha que a força de atrito sobre o elevador é desprezível quando o elevador está parado. Que é o que eu falei anteriormente, né? Se o elevador está parado, não, digamos assim, entre aspas, não existe força de atrito entre ele e o piso. Então veja que o elevador ele vai fazer esse movimento oscilatório. Ele vai subir até 2,8 metros, descer de novo, bater na mola. A mola vai exercer força fazendo ele subir de novo.
e assim sucessivamente até ele parar. Então, nesse movimento de vai e vem, qual vai ser o seu deslocamento total? O quanto que ele vai se deslocar totalmente? A gente já viu que na descida ele percorre 3,7 metros, na subida ele percorre mais 2,8 metros. E assim ele vai fazer até parar. Na descida ele vai percorrer mais 2,8 metros, né? Na subida aí eu já não sei quanto é, teria que calcular de novo. Então ele quer isso daí. Então vamos lá. Essa deve ser a parte um pouco mais complexa para a gente saber o quanto que ele vai andar. Vai ser semelhante à questão anterior, se eu não me engano, que a gente fez. Não, a questão 63, que é do bloquinho descendo uma cuia e fazendo um movimento de vai e vem, quando a parte da superfície horizontal possui atrito e vai dissipar esse movimento na forma de calor. Então vamos lá. Na letra B, a gente vai ter ali, ó, se você olhar, a força peso atuando sobre o bloco e a força elástica atuando sobre o elevador, né? No movimento de vai e vem, né? Devia ter feito isso na parte anterior ilustrativa, mas para quem está familiarizado já sabe que isso acontece. Então, nós temos o seguinte. Quando o elevador parar, nós vamos ter um equilíbrio entre essas duas forças. Porque uma hora, em algum momento, o elevador vai parar. E ele vai parar, obviamente, ficando apoiado sobre a mola. Então, nós vamos ter um equilíbrio entre a força peso e a força elástica. A gente sabe que a força peso é mg e a força elástica é kx. Aqui eu vou chamar de um x equivalente, porque as forças estão equivalentes para diferenciar de outros comprimentos de deformidade da mola. Dessa forma, esse x equivalente vai ser dado pelo peso sobre a constante elástica. Substituindo, a gente sabe que esse x equivalente é dada pelo quociente entre o peso e a constante elástica, que a gente conhece os valores que estão aí na tela. Resolvendo, a gente tem que esse x equivalente é de 12 centímetros. Então, isso significa que o elevador, estando exclusivamente apoiado sobre a mola, o peso dele fazendo uma força sobre a mola faz com que ela se deforme 12 centímetros. E a mola exercendo força elástica no sentido oposto equilibra essas forças. Então, no equilibrar dessas forças peso e força elástica, a mola fica deformada 0,12 metros ou 12 centímetros. Essa vai ser a posição em que o elevador vai estar parado, ou seja, no final do seu movimento de cai, bate na mola, deforma, a mola empurra ele de volta, ele sobe, aí ele cai, bate na mola e assim sucessivamente. Lembre-se que esse x equivalente no qual a mola está deformada é para diferenciar de outras posições que a mola vai sofrer deformidade conforme o elevador colide com ela. Cada colisão vai provocando uma deformidade cada vez menor e o elevador vai se deslocando uma certa distância d qualquer. Então, o acúmulo dessas distâncias d qualquer eu vou chamar de d total. Aí, a nossa conservação da energia mecânica, com a adição do termo da energia térmica perdida através da força de atrito, vai nos dar aí o quanto que o elevador se deslocou nesse movimento oscilatório. E, né, incluindo a energia térmica que vai dissipar parte desse calor, dessa energia. A gente sabe que isso vai ser dado única e exclusivamente pela diferença entre as energias potenciais. Porque no início do movimento, quando o cabo é solto, o elevador se encontrava em repouso, então a energia cinética inicial nula. E ao final do movimento, o elevador vai estar apoiado sobre a mola com as forças peso e elástica em equilíbrio, também dando a energia cinética final nula. Então, esses termos vai-se embora. Então, o deslocamento do nosso elevador total vai ser dado pelas diferenças das energias potenciais e a perca da energia térmica, através da energia térmica. E aí, quando a gente abrir a nossa equação, a gente vai ficar com esses termos aqui. Olha só. A energia térmica é dada pelo trabalho realizado pela força de atrito.
Então, vai ser F vezes um deslocamento x. A energia potencial final vai ser a energia da força elástica da mola. A gente vai considerar esse nível onde ela está parada de 0,12 metros como sendo nosso potencial gravitacional nulo. Então, portanto, existe apenas a energia exercida pela mola, já que o potencial é nulo acumulado aqui. Eu vou considerar esse nível como sendo potencial nulo, pois a altura do elevador em relação à mola é zero. E a energia potencial inicial é a gravitacional, mgx. O x vai ser essas alturas qualquer que o elevador atinge em relação a esse ponto. E aí, para entender o que cada x desse em cada termo da equação significa, vamos reescrevê-la aqui. A força de atrito atua ao longo de todo o percurso. Então, é o único deslocamento, é a única força onde atua sobre todo o deslocamento da mola. Então, nunca deixa de ser exercida. Então, é aqui onde eu vou colocar o meu x total, pois a força de atrito atua ao longo de todo o percurso, seja quando só existe energia potencial, seja quando só existe energia elástica, ou seja quando existem os dois atuando ao mesmo tempo, como a gente viu em alguns enunciados anteriores. Isso vai ser igual à nossa energia potencial elástica, aonde aqui atua apenas quando a nossa mola está sendo comprimida, que eu vou chamar aqui de x equivalente. Isso é elevado ao quadrado. E a nossa energia potencial gravitacional, vocês viram em enunciados anteriores que ela atuava tanto quando o elevador não estava em contato com a mola, quando algumas vezes eu fiz uma análise também com ela atuando, com o elevador entrando em contato com a mola. Então vai ser o nosso x mais as distâncias d que o elevador adquiria quando não estava mais em contato com a mola. Então, dessa forma, eu tenho o seguinte: o nosso x total, que é o comprimento total percorrido pelo nosso elevador, vai ser dado pelo nosso x equivalente, que é a distância mínima que a mola pode ser comprimida na sua posição de equilíbrio, e o d, que foi a altura máxima em que o elevador foi solto, 3,7 metros. Então, isolando o nosso x total, que é o nosso deslocamento feito pelo nosso elevador, nós vamos ter essa expressão aqui. O que eu fiz foi o seguinte: peguei o termo que estava positivo, deixei ele na frente, só para deixar mais organizadinha a nossa equação. E o termo que estava negativo eu coloquei para trás. E o nosso f, que estava multiplicando o x, eu passei dividindo os dois termos. Aí eu só organizei para deixar esse sinal de menos ali entre os dois termos, para deixar bonitinho, porque é questão de estética. Nós temos todas essas grandezas, temos todos os valores dessas grandezas. Então, o que a gente precisa fazer é apenas substituir os valores. O peso, que é mg, 1800 vezes 9,8, dentro do parênteses, o x equivalente, que é o mínimo que a mola pode estar deformada no seu ponto de equilíbrio, ou o máximo, na verdade, no ponto de equilíbrio entre ela e o elevador, que é de 0,12. A distância da altura máxima que o elevador foi solto, 3,7, sobre a força de atrito que atua ao longo de todo o percurso, que é 4.400, menos a constante elástica, 150.000, que é o nosso 0,15 mega newton por metro. De novo, a distância em que a mola está comprimida no ponto de equilíbrio, 0,12 elevado ao quadrado, sobre duas vezes a força, que é de 150.000 newtons. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a distância total percorrida pelo elevador é de 15,3 metros. Então, nesse movimento de ele é solto, bate na mola, comprime a mola, volta, é empurrado de volta pela mola, sobe a uma certa altura, desce de novo, bate na mola, comprime a mola e fazendo isso até parar, ele vai percorrer uma distância de 15,3 metros. Muito bem, essa letra D foi a parte mais difícil desse enunciado. Eu espero que tenha sido claro e objetivo, tenha ajudado vocês na compreensão da resolução dessa parte. A letra A, B e C são mais simples e mais fáceis de entender.
mas eu espero que eu tenha conseguido alcançar meu objetivo, que é de ajudar vocês a compreender isso daqui. Muito bem, pessoal, é isso que temos para hoje. Vou começar a resolver as questões do próximo capítulo. Na verdade, antes mesmo desse capítulo ter sido solto, já deve ter questões do capítulo anterior já rodando no canal. Críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem para ajudar o canal a crescer. E se você é novo aqui, achou interessante e foi ajudado de alguma forma na compreensão desses conteúdos, se inscreva no canal para acompanhá-lo e receber mais materiais. Até a próxima questão.